Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma Academia da Alma, agora iniciando o ano de 2023, né, nesse novo modelo. Para essa primeira Academia da Alma, temos aqui a Cíntia, que está acompanhando essa dinâmica de hoje, e estamos entrando em um novo tema. Então, uma boa noite aí, pessoal, Cíntia. Boa noite, gente. Bom estar com vocês aqui na nossa primeira academia. Veamos o que nosso novo tema vai trazer pra gente, né? Ah, sim. Por falar em novo tema, a gente estabeleceu um tema que ele vai ser durante um determinado tempo, e a gente vai trabalhar desenvolvendo uma espiritualidade saudável. Então, vamos tratar sobre alguns exercícios para a alma, disciplinas espirituais, depende como esse nome, essa nomenclatura se encaixa para você. Mas a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui que são essenciais para a vida de um cristão. Espero que seja extremamente abençoador para a sua vida. E hoje vamos falar sobre meditação. Já parou para pensar nisso? Como é que é a meditação? Como é que funciona? E que isso aí, meditação? O negócio agora vai ficar Bom, a gente vai abordar alguns aspectos sobre a meditação. É importante a gente saber que existem práticas espirituais que devem ser realizadas no nosso dia a dia, né? E elas têm um propósito simples, que é auxiliar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual enquanto discípulos de Cristo. Toda disciplina, ela é retirada do texto bíblico. E embora a gente use um texto base, e hoje o texto base vai ser o Salmo 1, que eu até convido vocês que estão nos acompanhando a abrir suas Bíblias, deixar aberto aí no Salmo 1, é um salmo relativamente curto. Por mais que esse seja o texto base da nossa discussão, da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, a gente vai se permitir citar outras referências bíblicas, é claro. A gente vai falar sobre outros links, né, do texto sagrado. O primeiro tema que vamos trabalhar, como eu já disse, é o Salmo 1, e a gente vai falar sobre a disciplina da meditação. Então, vamos iniciar com uma oração? Sim. Santo amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor coloca à nossa disposição aqui. Temos a vida da Cíntia, que tem sido extremamente abençoadora na nossa vida, na nossa comunidade, enquanto Igreja de Cristo. Ter esse aparato tecnológico que tanto nos auxilia para poder fazer a Tua obra, Pai, a obra que é Sua, Senhor. Que o Senhor deixe isso gravado no nosso coração, nossa mente, nossa alma, para que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Vamos tratar durante essa Academia da Alma sobre algumas disciplinas espirituais, alguns exercícios para a alma. Exercícios esses que têm como objetivo nos aproximar mais de Ti, Senhor. Estar em comunhão, em conexão com o Senhor. Saber qual é a Sua vontade para a nossa vida. Que através do Teu Espírito Santo nós sejamos levados a entender, a compreender a magnitude do Teu texto e o que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, Pai. Pois aquilo que o Senhor tem é agradável. O que a gente pensa da nossa vida, isso daí não nos leva para os Teus caminhos, Senhor. Mas aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, isso sim, faz bem, faz com que a gente cresça e faz com que a gente esteja em comunhão contigo. É isso que desejamos, Senhor. Nos abençoe e nos conduza nessa noite. Que essa mensagem seja extremamente abençoadora para aqueles que estão acompanhando agora conosco, mas aqueles que também ouvirão essa mensagem posteriormente, Senhor. Que assim seja, é o que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler primeiro o texto? Como eu disse, é o Salmo 1. Vou dar um tempinho para vocês abrirem as suas Bíblias. Comentem no chat durante toda a nossa discussão aqui, fiquem à vontade, a gente tem uma equipe que vai estar também auxiliando aí para poder fazer interação dentro do chat, tirando dúvidas ou complementando, né, de alguma forma, se ficar alguma dúvida. E a gente vai vendo como é que vai caminhar esse tema, desenvolvendo uma espiritualidade saudável. Eu lerei, né?
e vocês, por gentileza, me acompanhem. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É uma palavra tanto quanto animadora, né? A gente que está na caminhada, muitas vezes a gente se vê cansado ou levado pelo vento, né? O vendaval está muito forte, vou parar aqui um pouquinho, mas é extremamente abençoadora essa mensagem. E a gente precisa ter em mente que o Salmo, ele é poético, significa que ele não aponta para um período específico e nem para um contexto apropriadamente dito, né? Ou propriamente dito, mas ele tem uma lição. O objetivo dele é um foco. Então, a gente tem sempre uma lição a ser extraída e essas lições, elas nos ajudam na nossa vida diária. E no Salmo 1, a gente percebe o contraste entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Os que não temem a Deus, basicamente, são aqueles que são chamados de ímpios. Então, vamos deixar claro, os ímpios são aqueles que não têm temor a Deus. E por não ter temor a Deus, não fazem a vontade de Deus. Podemos rapidamente pensar que o justo, aquele que teme a Deus, né, tem uma série de atitudes. Então, que atitudes seriam essas, né? Se afastar de ambientes de pecado, de companhias que fazem mal, né? Não sentar na roda dos escarnecedores, ter atitudes, e essas atitudes, uma delas, né, que ajuda muito nesse processo, e o texto deixa muito claro, é meditar na lei do Senhor. E é esse o ponto, inclusive, se eu poderia chamar assim, né, de ponto-chave, que a gente vai trabalhar bastante nesse encontro. E percebemos aqui na descrição da prática como é que ela funciona, essa disciplina espiritual. Então, já sabemos que meditar é um termo comum dentro do contexto judaico. Isso é importante vocês terem em mente, porque quando a gente pensa, e a gente vai discutir sobre isso, sobre meditação, a gente nunca pensa nesse contexto judaico, mas era uma prática comum. A gente vê grandes homens de fé trabalhando com a meditação, e isso está explicitamente descrito na Palavra de Deus. E, claro, que a partir desse panorama que foi feito aqui, surgem as maravilhosas perguntas. Perguntas essas que a Cíntia está assim, ansiosa para responder. E aí, Cíntia, vou começar com uma pergunta leve, tudo bem? Tudo bem. Diz assim: eu sei que está no contexto judaico, o que a gente acabou de ler aqui, mas eu devo meditar? É importante fazer isso ou eu não sou obrigado a fazer? É interessante, né? Colocar como obrigação. A gente tem muita ideia de que a gente é obrigado a fazer certas coisas dentro do contexto cristão, né? Que é um conceito completamente errado, né? Ninguém é obrigado a estar com Cristo. A gente gosta de estar com Cristo. E aí, quando você coloca a meditação em si, você tem que pensar em que não é uma obrigação, mas é uma prática saudável, como você colocou, né? É que nem você parar para conversar com uma pessoa, enfim, e você realmente prestar atenção no que ela está falando e não só deixar ela falando ali que a gente, às vezes o cérebro desliga, né? E a gente deixa a pessoa falando e você está com a mente em qualquer outro lugar. Se a gente não parar para meditar na palavra,
é quase a mesma coisa. Deus está falando e a gente está com a mente em outro lugar. Aquela mensagem não vai ser absorvida, aquela mensagem não vai ser recebida no nosso coração e não vai ter alteração nenhuma, né? Que é a grande questão, né? Do porquê da importância da meditação. Você realmente trazer para o seu coração o que o cérebro captou. Trazer focar todo o seu ser, todo o seu espírito, sua alma, para aquilo que o Senhor realmente quer falar para o seu coração, né? Não tem como fazer isso de outra forma se você não meditar sobre aquilo. E aí vem a questão, né? Eu acho que é legal a gente colocar, né? Que às vezes a gente tem uma ideia errada sobre o que é meditar, né? Eu lembro de uma situação que já faz muitos anos, na verdade. Estava conversando com um amigo cristão no trabalho e ele falou, não, mas eu falo com Deus o dia todo, né? Eu venho na condução orando, ou então eu penso em um louvor e eu fico pensando na letra do louvor, mas você não sente falta de estar só com Deus? Né? É aquele momento que você separa único para só Deus estar ali presente. É essa a questão da meditação, né? Você separar a sua mente, tudo à sua volta para estar somente com Deus. Sim. Faz muito sentido isso que você está dizendo. E existe até um complemento, né, porque essas práticas espirituais, esses exercícios para a alma, né, esse desenvolvimento espiritual, ele não é com práticas isoladas, né? Muitas vezes elas são concatenadas e aí você tem uma experiência muito melhor com Deus. A ideia é a gente ir destrinchando uma por uma, mas essa da meditação acompanhada da solitude, que não é solidão, né? Não é solidão, ela casa muito bem. Mas eu não vou falar muito disso porque a gente vai ter um momento próprio para falar disso. Agora, interessante que você falou sobre obrigação. Normalmente quando a gente coloca essa palavra, isso soa até como pejorativo, né? Sim. Porque se eu tenho obrigação, eu não faço porque eu sinto prazer. E não é isso que a gente vê o salmista falando. Que ele diz, verso 2, antes o seu prazer, né? O prazer de quem é bem-aventurado, né? Porque anda nos conselhos de Deus e não dos ímpios. Então o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Se a gente pensa que uma pessoa medita dia e noite na lei, né, colocando aqui o salmista, se ele medita dia e noite na lei e isso é uma obrigação, se torna um fardo. Sim. Mas não é isso, porque o verso 2 ele já começa dizendo que o prazer dele é esse. Então, antes a gente tem que desmistificar isso, não é uma obrigação, mas sim um prazer. E é um passo que a gente tem que tomar para poder se conectar com Deus. Então, ninguém é obrigado a fazer, é óbvio, né? Mas deveríamos encaixar isso numa perspectiva de dever. Eu não sou obrigado, mas eu devo. Até porque se você não tem o costume de... Melhor, se você não tem o costume de fazer essa prática, qual o tipo de relacionamento que você tem com Deus, né? Exatamente. Se aquele momento é o momento que você separa com Deus para ter uma comunhão saudável com Ele, se você não faz, automaticamente você não tem uma comunhão saudável, né? Então, sim, eu devo, mas não é uma obrigação. É colocado exatamente como isso, como um prazer. É que nem atividade física, né? Era isso que eu ia falar. Eu vou no exame periódico, aí o médico fala comigo, tem praticado exercício? Aí eu falo, não. Poxa, mas você tem que caminhar, você tem que correr e tal. Aí, mas sou obrigado? Não, mas se você quiser viver mais e melhor, você precisa fazer. Então, se eu quero viver mais e melhor com Deus, eu devo fazer, né? Teve uma vez que o Fábio comentou comigo, né? Que... você não tem prazer nesse exercício, procure outro, né? Uhum. Às vezes não está funcionando da forma como você está fazendo, porque você está fazendo de um jeito errado. Você procurou o exercício errado para fazer, por isso você não tem prazer naquele exercício, né? Às vezes você está criando uma expectativa
errada um pouco, né? E aí a gente vai colocar isso Sim. de uma forma mais concreta. Mas a intenção é que você tem o dever de fazer, porque na verdade só existem meios para você criar uma ligação com Deus e que você deve fazer, porque senão você não vai criar, né? Mas não é uma obrigação, não é uma coisa... Tudo como a gente começa também, a gente quer conquistar o mundo. Por falar nisso, deixa eu voltar aqui, né, para a pergunta 2, porque a pergunta 2 vai fazer um link direto com isso. O salmista ele tem uma pegada muito forte, né? Ele fala, medita na tua lei de dia e de noite. O texto diz de dia e de noite, mas dá uma ideia de algo que é muito complexo. Como podemos começar do zero, algo do tipo assim? Como é que eu vou começar do zero, meditar de dia e de noite? Acho que o primeiro ponto que a gente pode citar é justamente a questão da regularidade, né? Sim. É difícil você criar uma nova rotina se, na verdade, é uma rotina furada, né? Se você não coloca um exercício ali fazendo parte do seu dia a dia, todos os dias, automaticamente você está abrindo mão, não está sendo prioridade. Uhum. Se não está sendo prioridade, você não fez hoje, aí daqui amanhã tem um evento que você acha que é mais importante, então você não vai fazer, e aí, não, eu quero dormir mais tarde, e aí... não vou fazer de novo, e quando você vai ver, você já está uma semana, um mês, 2 meses, e você não tirou o tempo que você deveria tirar, né? Então a questão da regularidade é muito importante. Verdade. Complementando, aproveitando esse momento, no aplicativo da YouVersion, sempre que você entra lá, ele vai dizendo perseverança, 30, 40, 50. Aí você tá lá, 75 dias de perseverança. Todo dia você abriu o aplicativo. Quando você não abre um dia, aí começa lá, perseverança, 1. Chega a dar uma tristeza. Parece aquela plaquinha de acidente da obra. Estamos há tantos dias sem nenhum acidente. Aí daqui a pouco começou. Mas o que eu quero destacar? Eu acho muito positivo esse recurso que tem, porque ele dá esse sentido de regularidade. Ele vai te incentivando, continua, sua perseverança está muito boa. Você só abriu o aplicativo, você nem leu, mas ele já coloca lá, sua perseverança está em 15, continua aí que você está bombando. Então, regularidade é uma coisa muito importante, porque vai dando uma satisfação, e é nesse ponto que eu quero chegar, né? Vai dando uma satisfação para nós mesmos, dizendo, caramba, eu sou capaz, eu estou conseguindo. Então, regularidade realmente é um ponto muito importante. O que mais? Eu acho que a gente pode até destacar que dentro dessa questão da regularidade é que você também não pode criar uma radicalidade, né? Eu tenho que todos os dias começar exatamente no mesmo... Você nem tem o costume de fazer, mas você quer acordar, sei lá, 4 horas da manhã para fazer uma coisa que normalmente você acorda às 9. Não vai fazer o menor sentido. Você não vai conseguir fazer, né? Aí você cria uma expectativa muito alta que você não consegue alcançar. Vira meme de internet. Expectativa é realidade. E aí automaticamente você se frustra, né? E aí essa frustração constante de eu não conseguir fazer de novo, acaba causando desânimo, né? Que não é o que a gente tem proposto. Às vezes o horário melhor para você não é de manhã, sei lá, depois do almoço, o momento que eu consiga ficar ali no meu espaço e fazer, ou então antes do jantar, enfim, você tem que encontrar um espaço que seja confortável para você fazer, porque o desconforto extremo faz com que a regularidade seja quebrada, né? Sim. Esse ponto também é muito importante que você colocou. Grandes nomes, né, de teólogos, né, pessoas, pensadores da palavra de Deus, como Richard Foster, o próprio James Bryan Smith, que a gente estuda a trilogia dele, sempre focam muito nisso. Nunca comece com uma meta muito alta. É a mesma coisa, eu quero começar a correr. Eu vou começar a correr 10K. Tu não vai correr 10K, tu vai correr 10 metros. É o que vai acontecer. Porque você está estabelecendo uma meta muito alta que você não vai conseguir dar conta, porque você não está preparado para isso. Você não está condicionado a tal regularidade e nem ao cansaço que isso pode gerar em algum momento. E aí sim vai se tornar um fardo.
Mas se você começa com pequenas metas, né? Ah, não, vou começar... 9 horas é um horário para mim que está ótimo, então vou fazer de 9 às 9h10, vou meditar. Ok, estabelecer uma meta e aí tenta se policiar para cumprir essa meta, né? Sim. Gerando essa regularidade que vai ser extremamente importante. A regularidade, melhor, a estabilização da regularidade nos leva justamente à questão do tempo, né? A gente cria... essa expectativa de não, meu primeiro dia eu vou ficar meia hora de joelho, 20 minutos lendo a Bíblia, cantar 3 louvores e vou tirar aquele momento de 1h30 com Deus. Você não vai conseguir. É uma coisa muito simples, né? Mas se você pensa que você precisa tirar... tem gente que para algumas pessoas 5 minutos parece uma eternidade, né? Verdade. Tem outras pessoas que levam com tranquilidade, conseguem ficar meia hora orando sem problema nenhum. Mas aí não conseguem ler mais do que 2 versículos de uma vez só. Sim. O que na verdade eu acho até interessante você colocar às vezes só um versículo e realmente meditar naquele versículo, ou seja, realmente prestar atenção, tirar uma palavra ou outra que te chamou mais atenção e realmente refletir sobre aquilo, do que você pegar e ler uma página inteira da Bíblia e não conseguir assimilar nada daquilo. Então, nós temos aí uma questão bem importante, né? Para você criar regularidade você estabelecer um método para isso, né? Uhum. Não só do momento confortável para você fazer isso, mas do tempo que você vai dispor para fazer isso. Principalmente no início, para quem é dona de casa, ou para quem ainda está fazendo faculdade, se você for tirar mais de 1 hora para fazer no início, você vai sentir muito. Sim, verdade. Você pode começar com 5 minutos e aumentando para 10, depois para 20, e o que for ficando confortável. Porque, embora a gente precise tirar esse período de meditação, não tira o fato de que isso abre a porta para você aprender a voltar o seu pensamento durante o dia para Deus, né? Não é só naquele momento que você vai falar com Deus, né? Você pode falar com o restante do dia, que aquele momento em específico você vai separar para estar literalmente apenas com Deus. E aí vem a questão do ambiente, né? Muito bom. Então a gente tem aí a regularidade, definir uma certa regularidade no seu momento com Deus, nesse momento de meditação da palavra. Definir um tempo que seja alcançável, não adianta colocar um tempo completamente fora. Começa com pequenas doses e vai aumentando gradativamente conforme você se sente confortável. E agora a gente tem o ambiente. O que você tem a dizer sobre o ambiente? Melhor lugar? No shopping? Claro que não. Na verdade, eu acho que eu sou até um pouco avessa à questão de fazer meditações, mesmo que em grupo, num ambiente muito, muito agitado. A grande tendência é que você não consiga focar sua mente, né? Uhum. Eu tô em casa, eu tô com os meus filhos, ou eu tô com o meu marido, e aí vou fazer na sala? Com todo mundo na sala? Não vai dar certo, né? Minha mãe tinha uma mania muito, muito interessante que eu achava um pouco exagerada, mas que às vezes era necessário, né? Uma casa inteira tava com gente por todo lado, ela ia pro banheiro e ficava no banheiro. Você não precisa fazer isso, mas é interessante você ficar num ambiente que realmente esteja silencioso. Ou que, mesmo que você esteja meditando com outra pessoa, não haja interrupções, né, externas. Não haja um som ligado com uma outra coisa, uma TV que possa atrapalhar. É um espaço em que você cria um ambiente para você estar realmente com a sua mente focada para refletir. Que a questão não é exatamente você separar apenas um tempo com Deus, mas estar com a mente completamente voltada para isso. Né?
Não é algo quantitativo, é algo qualitativo, é buscar qualidade naquilo que você está fazendo, né? E aí pode ser no seu quarto, pode ser em algum espaço da casa que esteja vazio, pode ser no monte, como se fazia antigamente, né? Mas a questão é você estar num ambiente que te proporcione você realmente focar sua mente, não dispersar o pensamento, né, para qualquer coisa que esteja em volta. Seja você fazendo uma meditação normal, sua, diária, ou com outras pessoas, o importante é que o ambiente todo esteja voltado para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, principalmente. Sim. E aí, falando sobre tempo, você falou de prosseguir com aquilo, né? Meditar. Eu vou meditar num texto, não num capítulo inteiro. Eu vou extrair lá um versículo ou parte desse versículo e vou meditar em cima dele. Porque senão você cria uma meta que eu vou ler um capítulo, e aí você só lê o capítulo, você não leva o capítulo consigo, né? Você não medita nele. A ideia é meditar, então pegar um versículo, eu achei muito, muito bacana, muito propícia a sua sugestão, pegar esse versículo e utilizar ele ao longo do seu dia. Então, você acordou, definiu. Normalmente a gente faz assim, né? Aí eu estou falando de mim. Acordei, vou meditar em um texto bíblico. Porque meditação e estudo são coisas diferentes, tá? Eu peguei um versículo, a gente também vai falar de estudo, mas eu peguei um versículo, li esse versículo, e aí eu vou começar a me debruçar nesse versículo, eu vou meditar nele. O que Deus está querendo dizer comigo nesse versículo? Sim. Mas não foi naquele momento, não foi lá 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas... Tá? Não sei qual vai ser o seu horário. A Cintia até falou aqui, coloca 1h30 que você não vai conseguir. Eu acho muito perigoso quando a gente diz assim, você não vai conseguir, que a pessoa fala, agora eu vou fazer. Não, você pode até conseguir, meu irmão. Não sei se você vai conseguir dar continuidade. Então, vamos tentar estabelecer metas que são alcançáveis, né? Então, quando você lê o texto, você meditou nele, ok. Você separou o ambiente, como você bem disse, foi lá naquela cadeira lá, que eu tenho meu encontro com Deus, e ali eu vou descansar, foi no meu sofá, foi na sala de jantar, enfim. O importante é que quando você tiver esse momento, que você não deixe Deus lá naquele momento. Agora eu já tive meu encontro com Deus, tchau. De noite eu estou aí, a gente bate um papo, se der, se eu não estiver muito cansado, e vai embora. Não, Deus está contigo. E esse texto vai dizer para você o que Deus quer de você, né? Essa é a grande sacada, esse é o grande ponto, é a chave do sucesso, vamos dizer assim. Isso aí. Correto? Então, vamos lá. Achei bacana as dicas, né? Mas ainda tem algumas questões que são intrigantes. Eu tenho que gravar o texto e é importante saber a referência. O que é meditar? Vamos lá. Acho que a última coisa que importa é você realmente gravar o texto, né? É lógico que, por exemplo, quando você tira um versículo, você acaba... O que pode ajudar você a refletir, você lê mais de uma vez, né? Uhum. Para você conseguir captar aquilo que vai chamar a sua atenção no versículo. Mas não necessariamente gravar, né? Gravar qual é o verso, aonde que tá. Eu acho que isso é uma das coisas, dentro do contexto, mais fúteis a se fazer. Uhum. Porque a questão não é você, naquele momento, não é você estudar. É você realmente parar para refletir. Exatamente, a proposta é outra. Então, a última coisa que você precisa se preocupar é se eu estou gravando aquilo. É que nem quando a gente vai estudar, você gravou aquela fórmula ou você entendeu, né? Do porquê que você está usando aquela fórmula. É diferente, né? Você vai ler um livro de história, você entendeu o contexto histórico ou você só gravou algumas datas para poder passar na prova? E na história isso daí é batata. Se você só gravar a história, lascou. E aí vem uma questão que é muito importante para mim, é que se a gente se prende muito a gravar um texto ou saber falar ele depois, você de fato não internalizou aquilo. Uhum. Né? Fica uma coisa muito teórica, não uma vida cristã
na prática, né? Não é viver o reino isso. Isso é aparentar ser reino, né? É aparentar ser cristão e não ser. Ah, isso é muito sério. Agora, gravar o texto não é internalizar ele. É verdade. A gente tem que gravar no coração, né? Agora, ok. Então, eu vou fazer a leitura do texto sem me preocupar com a referência. Eu acho que isso daí é um processo natural, né? Conforme você medita no texto, esse texto, pela meditação em si, ele vai dizer tanto a você que você vai gravar isso no seu coração, Sim. não na sua mente. E aí as coisas vão acontecer, vão fluir naturalmente. As pessoas têm muito essa preocupação. Ah, mas é que o pastor, ele fala, recita lá o texto todinho e tal. Não, a preocupação não é essa. A preocupação é, eu gravei isso no coração, eu ouvi Deus falando comigo, né? Tá. Mas agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que eu escolho assim, um texto para ler? Eu vou ler um texto, ok. Mas que texto? Eu abro aleatório? Como é que eu faço? Eu vou confessar que eu levei muito tempo para poder responder isso, para entender isso. No início eu pegava e ia, né, lendo a Bíblia e tirava aquilo, só que nem sempre era o que Deus queria falar comigo, né? Hoje, com a facilidade, por exemplo, de aplicativo, né, do YouVersion, você pode pegar um tema de leitura dentro da Bíblia em que você precisa estar lidando naquele momento. Seja uma meta que você quer alcançar no seu relacionamento com Deus, ou de uma coisa que você precisa tratar. Por exemplo, tem leituras que são para ansiedade, tem leituras que são para momentos de tempestade, né, de conflito, mas o importante não é necessariamente que Deus pode falar com você em qualquer texto, né? Sim, isso é importante. A gente está falando aqui, tem um aplicativo YouVersion, mas sim, tem várias tecnologias hoje. Tem o Glorify também, que ele traz uma certa meditação conduzida. Mas, meu irmão, não tem aplicativo, não tem o celular, não gosto, só avesso a tecnologia. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ore a Deus, peça a Ele um direcionamento, começa a ler um provérbio, começa a ler João, pega um versículo, pede para Deus, Deus, fala comigo, abre lá, escolhe um versículo e o Espírito Santo vai te conduzir. Simples assim, não tem mistério, não tem mistério, não tem como você errar. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que está ali é suficiente para a sua vida. Não adianta vir com desculpa de que, não gosto de tecnologia, não tenho celular. Né? Não tem. A palavra de Deus, ela é suficiente. Mas, é claro, tem outros recursos que são tão bons quanto, né? Te dão um direcionamento. Eu, particularmente, gosto muito do YouVersion. E faço muito plano bíblico, né? Até com outras pessoas, para poder ajudar as outras pessoas no comentário, dá para fazer junto. Sim. E é muito bacana você pegar um versículo bíblico e compartilhar com outras pessoas e ir meditando sobre isso. O importante é você se fazer a pergunta, né? O que Deus quer falar comigo através desse versículo ou através dessa história, que a gente pode também ouvir Deus falando conosco através do contexto, né? Isso. Aquela história, o que aquele momento quer dizer para mim? Ou, por exemplo, teve uma vez que eu me parei, eu estava estudando a Bíblia, né? Não meditando, e aí eu parei naquela parte que eu sempre pulava, gente, eu sempre pulava e ia para outra coisa, eu nunca li aquela parte, que ele diz exatamente como ele quer que faça cada coisa do tabernáculo. Eu achava muito chato e eu pulava, mas ainda que eu falei, não, dessa vez eu vou ler. E aí eu parei para meditar e falei assim, no contexto, Deus realmente cuida de cada detalhe, né? Ele pensa, né, numa coisa mínima que a gente nunca pensaria, até a visão geral. Deus tem essa visão da perfeição e
de cada detalhe que vai fazer diferença. E aí Deus pode falar contigo de diversas formas, né? Não precisa necessariamente ter um tema em específico, mas o que você precisa se perguntar é o que Deus quer falar comigo nesse momento. Isso também é muito importante, porque o aspecto da meditação é justamente esse. É uma conversa sua com Deus. É um momento que você tem com Ele. Sem preocupação teológica, escatológica, sistemática, sem jargões, nada disso. O que Deus quer para a minha vida. O que eu estou passando agora, estou colocando nas tuas mãos, Senhor. E eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida, nesse momento que eu estou passando. Isso é que é importante. E a meditação é uma prática, então ela tem que ser praticada. E assim você vai desenvolvendo essa espiritualidade saudável. Sim. Ok? Mas já caminhando para o final, que a gente já falou muita coisa aqui, já abordou bastante coisa, eu tenho uma última pergunta, Cíntia. O texto bíblico fala que esse homem que medita na lei do Senhor é bem-aventurado. Logo no verso 1, né? Qual a relação da meditação com esse processo de felicidade? Eu comecei a rir porque eu lembro de uma coisa que eu falei com os jovens. Tá na moda agora essa questão do skincare, né? De você... Uma linguagem mais jovem, né? É um momento que você tira para você cuidar de você. Aí eles cuidam da pele, não sei o quê. Assim, pensa no momento com Deus como o skincare da alma. Aquele momento que você tira para cuidar de você, da sua relação com Deus. E por que não seria exatamente o momento em que você traz uma leveza para sua alma, traz a alegria, porque Deus traz isso tudo para nós, né? Então é um momento que você realmente tem todos os dias um momento para você tratar de todas as suas questões diante de Deus, né? E não tem como isso não ser bom, não ser positivo. Com certeza. E não... Desfrutar da presença do Senhor é extremamente gratificante, e trazer essa questão de você estar mais próximo de Deus, de você ter uma relação real com Deus, porque tem... a gente, às vezes, quando está muito tempo, principalmente na igreja, se perde muito, né, eu não estou indo à igreja por ir. Eu estou indo à igreja porque eu realmente quero estar com Deus e ouvir a voz do Senhor. Então, eu não estou lendo a Bíblia porque eu quero citar versículos quando eu precisar. Estou lendo a Bíblia porque eu quero ouvir a voz de Deus falando comigo. Muito bacana isso que você disse, porque algumas pessoas praticam determinados exercícios espirituais já pensando assim, eu vou obter alguma coisa, vou ter algo sobrenatural, vou ter aquele arrepio, vou sentir o Espírito Santo, a unção. Não, parece que você está fazendo algo para receber algo, você quer algo em troca, é uma troca, mas não é isso. O simples fato, se é que existe algo de simples nisso, me permita corrigir a frase, de estar na presença de Deus, é algo extremamente maravilhoso. E esse deve ser sempre o nosso objetivo. Nunca colocar pautado, isso daqui vai ser meio de eu receber alguma coisa. Não, é por esse motivo que existe a felicidade. A felicidade do salmista é estar na presença de Deus. A nossa felicidade é estar na presença de Deus. É sentir a presença dele emanando no nosso corpo, vendo que a gente está caminhando com ele, está fazendo o propósito dele, porque isso quer dizer que automaticamente a gente se afastou do pecado. Sim. Que nos leva à morte. Que é a grande questão, né? O relacionamento com Deus, a gente tem essa tendência, né, de buscar momentos incríveis, quando na verdade a gente deveria buscar um relacionamento. Isso. Que é incrível. Que é incrível. Exato, que é incrível. E na verdade, a busca desse relacionamento, ele traz exatamente a mudança que a gente precisa, né? Não tem como você estar com Deus e não sentir a mudança, não ser tocado, não ser transformado.
E automaticamente, se você não tem um relacionamento contínuo com Deus, não tem como essa mudança acontecer. E a mudança é algo essencial na vida de qualquer cristão, né? Faz parte. Você tem que ser transformado. E essa transformação ela é contínua. Sim. Bom, muito falamos hoje sobre meditação. Tem muito mais coisa para falar. Eu estou bem animado com essa Academia da Alma, desenvolvendo a espiritualidade saudável. Mas a gente vai continuar na próxima semana, ok? Então, guarde aí seus pensamentos. Nos acompanhe para poder ter mais informações acerca desse assunto e a gente se vê na próxima semana, na próxima Academia da Alma. E aí, semana que vem, a gente termina todo o tema. Continua a nossa conversa. Não, depende. Tem coisa, se der, a gente faz um ano inteiro falando de meditação, não tem problema. Vamos finalizar com uma oração? Você ora pra gente? Uhum. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós tivemos, Senhor, para falar mais de Ti. Que o Senhor venha realmente trazer aos nossos corações o entendimento do que e da importância que tem de nós tirarmos um momento para meditarmos na Tua Palavra. Do quanto isso é importante para o nosso relacionamento contigo, do quanto isso realmente é importante para que nós vivenciamos, Senhor, a mudança do Evangelho na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos ensinando a Te servir, a Te adorar, causando todas as mudanças que nós precisamos, ó Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, vocês que estiveram conosco, você que vai assistir essa Academia da Alma no futuro, né? Deixa um comentário aí dizendo, tô vendo tal dia, que aí a gente fica sabendo, ok? Muito obrigado e até a próxima semana, gente. Boa noite. Até. Boa noite.